começar hoje, então, Jonas e o escândalo da graça. O livro de Jonas, a história de um profeta que caiu em pecado moral. É a história de um profeta que entrou em colapso espiritual, diante de um Deus grandioso demais, gracioso demais. Jonas não tropeça por fraqueza, ele tropeça por teologia. Ele não foge porque deixou de crer em Deus, ele foge porque crê demais, mas crê de forma distorcida. Jonas não está em crise com a existência de Deus, ele está em crise com o caráter de Deus. E está em crise com um Deus que insiste em ser misericordioso, quando Jonas acredita que deveria ser severo. E todos aqui conhecem a história de Jonas. Todos aqui já leram, pelo menos, e conhecem como se fosse um conto infantil. Mas Jonas foi reduzido há muito tempo como uma história infantil, como um profeta que foi engolido por um peixe. Mas na verdade o peixe não é o centro do livro. O coração do Jonas é o centro. Jonas é o único livro profético que o foco não está na mensagem do profeta, mas no conflito interno do mensageiro. Não é um livro sobre o que Deus diz às nações, é um livro sobre o que a graça de Deus revela àquele quem está anunciando às nações. De todos os profetas, Jonas é o mais bem sucedido, porque Nínive inteira se arrepende. Mas ele também é o mais amargurado, porque sucesso ministerial não significa maturidade espiritual. Então Jonas não foge de Nínive. Jonas foge da imagem de Deus que ele não consegue controlar. E ao longo desse livro, Deus não está apenas correndo atrás de Nínive, Deus está correndo atrás de Jonas. Porque antes de usar um profeta para alcançar uma cidade, Deus precisa tratar o coração do profeta. Então abra suas Bíblias em Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. E o tema dessa mensagem é a graça que nos chama mesmo quando fugimos. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O livro não começa com Jonas buscando direção, começa com Deus interrompendo Jonas. Antes de qualquer reação humana, sempre uma iniciativa divina. Jonas não estava em oração, não estava em jejum, não estava em crise espiritual, ele estava vivendo a sua rotina. E a palavra do Senhor vem. A graça nunca começa na disposição humana, mas da decisão soberana de Deus sobre nós. Veio a palavra do Senhor, não é um convite. Deus invade a história, interrompe agendas, redefine destino. Jonas não acordou procurando a missão de Deus, foi a missão de Deus que o encontrou. Isso destrói qualquer teologia baseada em nosso mérito. Jonas não é chamado porque é sensível, mas porque Deus é gracioso. Nossa vocação não nasce na nossa disponibilidade, mas a graça de Deus que nos alcança onde estamos, inclusive quando a gente acha que está confortável demais. Não é na nossa disponibilidade, Deus nos chama, não importa onde estamos e como estamos. Deus não envia Jonas para Jerusalém, Deus não envia ele para um avivamento, Deus não envia ele para uma terra promissora, Deus não envia ele para Alphaville, Deus não envia ele para Orlando, não, envia ele para Nínive. Nínive simboliza tudo que Jonas rejeita. Nínive era violenta, idólatra, opressora, praticava injustiça. Nínive não é apenas uma cidade pecadora, era um inimigo histórico de Israel. O chamado de Deus não apenas envia Jonas, ele confronta o limite do amor de Jonas. E aqui está o escândalo da graça. Deus se importa com aqueles que Jonas acredita que deveriam ser julgados, não alcançados. Toda vez que Deus nos chama para amar quem rejeitamos, Ele está revelando não o pecado deles, mas a pobreza do nosso amor. Deus revela a nossa pobreza. Deus não diz para ele, vá observar,
vá investigar, vá ver se eles merecem. Ele só diz: vá depressa, vá. Se há um profeta enviado, há misericórdia planejada. Deus não improvisa a graça, Ele não reage ao arrependimento, Ele provoca o arrependimento. Jonas sabe que Deus envia um profeta porque Deus pretende salvar, por isso ele foge, não da missão, mas da possibilidade de Deus ser misericordioso demais. Muitas vezes a nossa resistência a Deus não nasce da ignorância, mas com medo que Ele seja mais gracioso do que a gente gostaria. A graça se torna ofensiva quando elimina a nossa superioridade. Se Deus pode perdoar Nínive, então Israel não é especial por mérito. Se Deus pode perdoar Nínive, Jonas não é moralmente superior. Se Deus pode perdoar Nínive, ninguém controla os limites da misericórdia de Deus. A graça destrói toda a hierarquia espiritual construída pelo nosso orgulho. Diante da graça não há bons e maus, há apenas perdidos que não foram alcançados. Diante da graça de Deus não há limite, não há elite espiritual, há pecadores dependentes do Senhor. A graça não coloca Jonas acima dos ninivitas, coloca Jonas ao lado deles. Não é que Deus perdoa grandes pecadores, é que Ele não nos deixa usar nossa moralidade como escudo contra a graça. Jonas não foge porque Deus pediu algo difícil, ele foge porque sabe que Deus revelou quem Ele realmente é. É quando a graça ameaça a nossa sensação de controle, o coração prefere fugir do que se render a Deus. Olha o que diz no verso 3: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Não descreve apenas o deslocamento, descreve um movimento espiritual. Fugir da presença não é negar Deus, é limitar a sua autoridade. Jonas não abandona a sua fé, ele não renega Deus, ele não se torna pagão. Jonas continua crendo no Deus verdadeiro, mas apenas no Deus que cabe dentro da sua teologia. Ele aceita como Deus salvador de Israel, Deus como juiz dos inimigos, Deus como confirmador da sua leitura, mas rejeita Deus como soberano da nação, Deus como doador da graça a quem Ele quiser. Fugir da presença do Senhor é tentar viver como um Deus funcional, não como um Deus soberano. Jonas não é um rebelde clássico, ele é um profeta fiel, ele serve a Deus, ele serve ao Senhor, até certo ponto, até o ponto que interessa para ele. Quanto Deus protege Israel, quando Deus destrói os ímpios, quanto Deus valida a sua visão de justiça, está tudo bom. Aí Deus me serve. Mas quando Deus revela a sua graça, ele foge. A idolatria de Jonas não é imoralidade, é justiça própria. Seu pecado não é escandaloso, é até respeitável, porque ele crê na justiça. Sua identidade como profeta fiel, sua superioridade moral contra os outros. Jonas não suporta a ideia de que seus inimigos são tratados com misericórdia. Jonas não suporta a ideia de sua obediência não lhe garante exclusividade. Jonas não suporta a ideia de Deus ama quem ele despreza. Jonas prefere morrer a viver um mundo governado por um Deus verdadeiramente gracioso. Olha que bonito, Jonas nunca diz estou errado. Ele sempre diz tenho motivos. Toda fuga espiritual vem de boas razões. Ele pode argumentar, Nínive é violenta, Nínive é perversa, Nínive merece juízo. Só que a fuga espiritual nunca parece rebeldia para quem foge. Ela sempre vem bem argumentada, moralmente defensável. Vem, você está falando bonitinho, você tem as suas razões. Coração religioso não foge de Deus por falta de fé, mas por excesso de confiança em si mesmo. Jonas nos confronta com uma pergunta: será que a gente segue a Deus ou seguimos a ideia de Deus que confirma quem somos?
Porque é possível cantar, é possível pregar, é possível servir, é possível até obedecer a Deus, ainda mesmo assim fugir da presença do Senhor, quando Ele deixa de ser previsível aquilo que a gente imagina que Ele é. Porque quando sai da nossa bolha espiritual, quando sai da nossa casinha, Deus revela a sua graça, e a gente não gosta. Como assim a graça se revela aos outros? Como assim a graça não é só para nós? Como assim vai ter outros salvos? Não, no céu só vai ter pentecostal da Bíblia. A descida de Jonas revela o efeito interno da graça rejeitada. A partir do verso 3 até o verso 5, Diogo, por favor. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O texto insiste: Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão. Quem rejeita a graça não fica parado, sempre desce. Jonas não grita com Deus, não discute, ele apenas se afasta. A desobediência mais perigosa não é escandalosa, é silenciosa, educada, racionalizada, porque você acredita que você está certo. O pecado raramente começa com uma ruptura, ele começa com um distanciamento. Quando você vê, você para de orar. Quando você vê, você para de vir à igreja. Quando você vê, você para de ler a palavra. Quando você vê, você para de orar pelos seus irmãos e mandar mensagem por eles. Quando você vê, você está por aí, longe da presença do Senhor. Quando você menos espera, porque não é de uma hora para outra, vai se distanciando. Enquanto o navio se desfaz, Jonas dorme. Não é descanso, é entorpecimento. O sono de Jonas não revela paz com Deus, revela insensibilidade espiritual. Nada é mais perigoso do que isso. É uma calma interior sem obediência, uma paz emocional sem arrependimento, tranquilidade enquanto se foge de Deus. É quando você não liga para mais nada, você não se importa com mais nada, porque você não ama mais aquele Deus da forma que você gostaria, você não aceita a forma que Ele agiu, você não está mais vindo à igreja, você não está mais orando, não mais está em comunhão com os irmãos. Quando você vê, você está longe e dormindo, silenciado. A graça rejeitada não nos deixa neutros, nos endurece. Quando você acha que você está forte, você está calejado, porque nada mais te abala. Isso é ruim. Jonas não está confuso, Jonas não está em crise de fé, não está buscando respostas, ele está anestesiado. Rejeitar a graça não produz rebeldes barulhentos, produz religiosos indiferentes à graça do Senhor. Essa é a pior, quando você crê que você está salvo e o resto está tudo errado. Religião sem graça não gera confronto com Deus, gera dormência espiritual. E a tempestade mostra que a graça de Deus não é tolerante, é invasiva. A partir do verso 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo aí? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos, tire sortes para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, que povo você pertence?
No verso 4 diz: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Esse porém, não é apenas narrativo. É o choque entre a vontade humana e a graça soberana. Jonas fugiu, mas o Senhor. Jonas fugiu, porém o Senhor. Jonas escolhe, Deus responde. O texto não diz que Jonas fugiu e Deus respeitou a sua decisão. Não. Diz, mas o Senhor lançou, fez soprar. A graça não é passiva diante de nossa fuga. Deus não assiste a nossa desobediência como espectador neutro. Fugir de Deus não é exercer liberdade nenhuma, é viver uma liberdade falsa. Você acha que está fugindo do Senhor. É o mais de Deus, é a prova que Ele não terceiriza o governo da história. O governo é dEle, o poder é dEle. A tempestade não é o juízo final. O vento é grande, o mar entra em erupção, o navio ameaça de se despedaçar, mas nada disso visa destruir Jonas, apenas resgatá-lo. Se Deus fosse apenas tolerante, Ele deixaria Jonas ir. Se fosse diferente, permitiria que o profeta se perdesse no conforto de Tarsis. A disciplina é a forma mais dura da graça. A tempestade é o não amoroso de Deus para nossa autodestruição espiritual. Deus não nos deixa intactos, porque Ele nos ama demais para permitir isso. A ausência de tempestade, às vezes, irmãos, é sinal de abandono. Se está tudo bem na sua vida, tem alguma coisa errada, Gerson. Eu falo para o Diogo, você está muito tranquilo, muito bom. Casamento novo, apartamento, dinheiro no banco, tem alguma coisa errada, está muito bom isso aí. Tem que fazer alguma coisa. Compra um Chevette velho, faz alguma coisa, compra um Cadete 98, arruma um problema para a cabeça, pelo amor de Deus. Está muito tranquilo. Só que às vezes quando vem tempestade em nossas vidas, nós achamos que é o Senhor contra nós ou contra alguma coisa, mas é o Senhor querendo às vezes nos resgatar de onde a gente está indo, querendo te colocar novamente no prumo, querendo te colocar novamente no rumo. Enquanto o mar grita, Jonas dorme. Enquanto o navio geme, o profeta silencia. A tempestade externa é intensa, mas o problema mais grave está dentro. É o sono de Jonas, não é descanso, é fuga emocional. É possível estar no meio de agir de Deus e ainda assim ser insensível a Ele. É possível a gente estar no meio de Deus, cantando, servindo, adorando, e mesmo assim ser insensível a Ele. Um homem chamado por Deus pode estar espiritualmente adormecido. Deus invade a história, irmãos, porque não abandona seus filhos. A graça que salva Nínive é a mesma que confronta Jonas. Só que a confissão de Jonas expõe um abismo entre crer em um Deus e se parecer com Ele. A partir do verso 9 ele diz: Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha te dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Pegue-me e jogue-me ao mar. Ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade que caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoravam o Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo-lhe votos. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa é uma das confissões mais corretas de todo o Antigo Testamento. E ao mesmo tempo, uma das mais irônicas.
Jonas fala a verdade sobre Deus, mas a sua vida desmonta aquilo que a sua boca afirma. Será que é possível crer corretamente em Deus e ainda assim resistir à sua graça? Jonas prova que sim. Jonas confessa corretamente. A declaração de Jonas é impecável. Ele crê na soberania, na criação, no poder absoluto de Deus sobre a terra. O problema não é o que Jonas crê, é o que Jonas não permite que essa fé produza. Ele teme a Deus com os lábios, mas foge dele com a vida. Ele afirma que Deus governa o mar, enquanto tenta escapar de Deus pelo mar. Confissão sem submissão é apenas discurso religioso. Jonas não está em crise, mas em crise moral. Ele sabe quem Deus é, mas não quer que Deus seja assim. Jonas conhece Deus, mas não se parece com Ele. Ele afirma que Deus é o Senhor, mas se recusa a participar do coração do Senhor. A interpretação de Jonas é correta, só que o seu coração está desordenado. Quantos de nós conhecemos Deus? Quantos de nós já lemos a Bíblia? Quantos de nós temos uma caminhada inteira com o Senhor, uma vida de mais de 20 anos com o Senhor? Quantos de nós já estamos na igreja há muitos anos, mas mesmo assim, não se parecemos com o Senhor quando abrimos nossa boca para o mundo lá fora? Quantos de nós dizemos Senhor, Senhor, clamamos, mas não se parecemos com Jesus? Fé verdadeira não apenas informa a mente, fé verdadeira reforma o nosso coração. Quando a gente não se importa com o outro, quando a gente fala do Senhor, quando a gente fala em acolher aos outros, amar o outro como a si mesmo. Não, precisamos sim amar como o Senhor nos amou. Aí quando vem a hora de provar, a gente não faz. Quando vem a hora de agir, a gente não faz. Ame quem te persiga, ame quem te odeie, perdoe os outros como eu te perdoei. Aí a gente fala, não, perdão é uma coisa, mas sentar com aqueles que me fizeram mal, eu não sento. Eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Ah, como eu queria que Jesus falasse isso para nós. Já pensou Jesus falando para nós, irmão? Eu perdoo você, mas você aqui e eu aqui. Já pensou? Já pensou se a gente perdoa? Já pensou se Jesus perdoa o jeito que a gente perdoa? Já pensou se a gente amasse, se Jesus amasse como a gente ama o nosso próximo? Já pensou? Será que Ele ia te amar? Será que Ele ia te perdoar? Então por que a gente não faz igual? É difícil? É, eu acho que é. Impossível? Não é. É saber ligar, é se deixar, é negar a si mesmo todo dia e carregar a sua cruz. Isso ninguém quer fazer. Só que os pagãos, né? Eu ia falar pagões, né? Pagãos, ali os marinheiros, respondem melhor a graça do que o profeta. O povo de fora, aquilo que a gente acha que estão errados, que vão para o inferno, responde a graça melhor do que nós. Muito melhor do que nós. Os marinheiros clamam por misericórdia, temam ao Senhor, sacrificam e fazem votos. Aí Jonas, o profeta, o que ele está fazendo? Dormindo, resistente, prefere morrer do que ver outra cidade poupada. Os que não tinham Bíblia demonstram temor. Aquele que tinha a palavra resiste à graça. Religiosidade pode nos tornar menos sensíveis a Deus.
A graça avança fora, enquanto o religioso se fecha por dentro. Os pagãos, o mundo muda, o profeta permanece intacto. Isso é um perigo. Quando a igreja acha que ela está certa, o resto está errado. E a graça de Deus está sobre todos. Sobre todos. Não é você, alecrim dourado do jardim de Jesus. Está sobre todos. Sobre todos. O sol nasce para todos. A graça do Senhor está disponível para todos. Deus salva os marinheiros, não por causa de Jonas, mas apesar de Jonas. Deus salva aqueles que estão fora, não por causa da gente, mas apesar da gente. Quantas pessoas, faça uma recapitulação agora na sua vida. Faça uma recapitulação de 2025, vai. Quantas pessoas você falou de Jesus em 2025? Isso, pensa. Puxa lá no fundo. Tenta lembrar de uma, pelo menos. Quantas pessoas você demonstrou Jesus para o outro? Não. Gabi, eu vou toda quinta e domingo para a igreja. Não, Gabi, eu dou meu dízimo, eu sou fiel nos meus 10% com o Senhor. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu daria os 10% até. Eu sou fiel, eu venho à igreja toda quinta e domingo, eu faço a minha oração, eu faço a minha leitura bíblica diária. Mas e aí? A pessoa do seu trabalho sabe que você é crente? Você age como crente com os seus vizinhos? Você age como crente com sua família? Você falou de Jesus para alguém? Deus não depende da obediência perfeita de seus servos para cumprir seus propósitos. E glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, se Deus dependesse de nós, vou falar de nós, Igreja Pentecostal da Bíblia de Osasco, de nós, para que a sua graça, o seu evangelho fosse falado pelos 4 cantos do mundo, Deus estaria lascado. Graças ao Senhor, Ele não depende de nós. E é possível sim participar da obra de Deus, sem participar da alegria de Deus. E Jonas nos obriga a perguntar mais uma vez: eu conheço Deus? Ou será que eu apenas sei falar corretamente sobre Ele? Minha fé se tornou mais parecido com Cristo? Ou apenas mais convicto que estou certo? As pessoas de fora do mundo respondem melhor a graça do que eu? O maior perigo não é rejeitar Deus, é acreditar em tudo certo sobre Ele, ainda assim resistir ao seu coração. O que estamos fazendo com a graça dEle? O que estamos fazendo com o Evangelho dEle? Jonas aponta para Jesus, só que o profeta que não fugiu. Vamos no verso 17 para fechar. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então o Senhor fez um grande peixe engolisse Jonas. Esse versículo não é um detalhe estranho da narrativa. É uma ponte entre Jonas e Cristo. Jonas é salvo apesar de si mesmo. O texto não diz que Jonas orou antes do peixe. Não diz que ele se arrependeu antes de afundar. Diz apenas que o Senhor fez um grande peixe. A iniciativa continua sendo do Senhor. O peixe não é a punição final. É a misericórdia que interrompe a autodestruição. Porque Jonas não muda de ideia, não pede perdão,
não merece livramento, mesmo assim Deus o impede de morrer. A graça não entra quando o homem melhora, mas quando ele chega ao fundo. Porque o peixe é prisão? É. O peixe é desconforto? É. É o castigo final? Não. É o meio estranho, é o meio mais estranho que o Senhor usa para salvar um profeta teimoso. Jonas não é um tipo heróico de Cristo. Ele é um sinal negativo, um espelho quebrado que revela o verdadeiro profeta. Jonas foge do chamado, resiste à vontade de Deus, é lançado ao mar com culpa própria, só que Jesus caminha em direção ao chamado. Jesus submete-se plenamente à vontade do Pai. Jesus entrega-se à morte por culpa nossa. Jonas dorme no barco. Jesus permanece acordado no Getsêmani, enquanto assume a cruz. Jonas diz: lance-me ao mar. Jesus diz: ninguém atira a minha vida, eu a dou. Jonas quase morre para que outros vivam. Cristo morre para que nós mortos vivam. Gabi, coloca para mim Mateus 12, versículo 40, por favor. O próprio Jesus interpretou Jonas assim. Mateus capítulo 12, verso 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas sai vivo, Jesus sai vitorioso. Jonas se revolta porque Deus perdoa Nínive, sem custo, mas que a gente sabe, nós que estamos na graça, nós que já lemos o Evangelho, conhecemos a palavra, sabe que apenas o custo estava apenas adiado, porque custou tudo para Deus. A graça é gratuita para nós, caríssima para o Senhor. A graça é de graça, mas custou tudo para Deus. A cruz é o lugar onde o amor e a justiça se encontram. A graça parece permissiva, injusta, sem cruz, mas com cruz a justiça é satisfeita, o amor é revelado, o pecador é salvo. Jonas quer justiça sem misericórdia. Deus nos dá justiça na cruz e misericórdia no sangue de Jesus. Jonas revela o nosso coração, Cristo revela o coração de Deus. Jonas foge de uma cidade inimiga, Jesus caminha até os inimigos. Jonas é salvo apesar de si, Jesus nos salva entregando-se apesar de nós. E a pergunta final não é sobre Jonas, é sobre nós. Será que vamos continuar fugindo da graça que nos confronta? Ou nos render à graça que nos salva pela cruz? Até quando a gente vai fugir? Até quando você vai esconder os seus dons? Até quando você vai esconder aquilo que o Senhor te deu? Até quando você vai achar que você não vale nada? Que você é apenas mais um? Deus te deu o poder e a graça, a misericórdia dEle, para que você leve a sua palavra até os confins da terra. Deus te deu o poder através do seu Espírito Santo. Jonas não pergunta se você crê em Deus. Será que nós aceitamos um Deus gracioso demais para caber na nossa justiça? Porque quem rejeita essa graça não foge para Tarsis. Muitos fogem para um lugar perigoso. Muitos fogem para o abrigo da religião. Continuam orando, continuam falando de Deus, continuam certos de si, mas o coração permanece intacto, no controle, não quebrantado. Por isso a graça verdadeira sempre nos confronta antes de nos confortar. A graça só salva quando nos humilha, e só nos transforma quando nos rende.
É quando essa rendição não acontece na obediência. Deus em amor nos conduz ao fundo do poço, ao fundo do mar. Porque o capítulo 1 termina com o profeta afundando. Mas a gente vai ver no capítulo 2, semana que vem, algo mais escandaloso. Um Deus que escuta orações vindas do fundo do abismo. Jonas vai descobrir que não basta parar de fugir. Será preciso morrer para si mesmo, para conseguir seguir com o Senhor. Nós já sabemos disso. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga o Senhor. A graça não apenas nos alcança, Ele nos quebranta. Que possamos parar de fugir daquilo que o Senhor te deu. Porque se você esperava alguém, algo para falar para você, não estou esperando algo vindo do Senhor. Então, por favor, só um minutinho. A palavra do Senhor vem para você essa manhã. Saia do seu lugar e faça algo para o Senhor. Use o que Ele te deu. Se você estava esperando algo vindo dos céus, um anjo cair e vir falar algo, não veio, veio eu mesmo. Um profeta também, que é pior que Jonas, mas veio falando para você: saia do seu lugar e fale a palavra do Senhor àqueles que estão ao seu lado. Glória a Deus. Saia do seu lugar e fale a palavra do Senhor à sua família. Saia do seu lugar e mostre o evangelho verdadeiro. Saia do seu lugar e se arrependa. Saia do seu lugar e busque o Senhor a todo tempo. Saia do seu lugar e queira mais do Senhor. Saia do seu lugar e busque o Espírito Santo. Busque os dons, busque as curas, busque os milagres. Saia do seu lugar e queira mais o Senhor. É o chamado do Senhor hoje. Pare de ficar se escondendo, pare de ficar fugindo. Ele quer algo diferente em 2026, quer que você se posicione, quer que você vá e faça algo diferente no seu trabalho, faça algo diferente na sua família, faça algo diferente na academia, faça diferente em alguma coisa, em algum lugar, mas faça diferente. Seja o Evangelho, seja o Jesus que todo mundo está vendo, não seja apenas mais um. Pare de ficar se vitimizando, pare de ficar pensando: mas eu não consigo, esse pecado eu não consigo. Consegue. Entregue os seus problemas, os seus pecados ao Senhor, deixe que Ele faça, e tenha um ano diferente em nome de Jesus. Fique de pé.